Sejam todas bem-vindas ao podcast Confundindo o Inimigo. Se você não me conhece, eu sou a Sabrina Rocha e esse é o meu canal no YouTube e você vai assistir o primeiro episódio do podcast Confundindo o Inimigo, tá? Esse formato vai ser mais um bate-papo entre eu e você, mulher trabalhadora, mulher cristã, mulher que é dona de casa também. Então, se você tá aí, já coloca, se você já vai limpar a sua casa, coloca para me ouvir. E eu quero iniciar te perguntando, você já tá com a sua água? Eu já tô com a minha água aqui, o seu cafezinho, sente-se e vamos bater um bate-papo, tá? Por que esse formato? Esse formato, porque no Instagram, para quem já me acompanha ali pelo Instagram, outros canais, é mais difícil pra gente aprofundar um tema. E esse tema, que vai ser o primeiro episódio de hoje, vem queimando muito no meu coração. E eu decidi fazer dessa forma. Então, o primeiro episódio hoje do nosso podcast é o tema: o que a mulher de Provérbios tem que você não tem? Já tinha parado para pensar nisso? O que a mulher de Provérbios tem que você não tem? Então, você pode falar, Sabrina, mas por que Confundindo o Inimigo? Por que esse nome? Porque eu passei a minha vida toda, durante muito tempo, falando que tudo que acontecia é culpa do inimigo. Isso aqui não dá certo na minha vida, as minhas decisões frustrantes, tudo que era frustrante na minha vida era culpa do inimigo. Então, um belo dia, já estou aqui com a minha Bíblia, tá? Porque nós vamos destrinchar ela hoje. E um belo dia, eu abri lá em Provérbios e eu vi que tinha muitas coisas que essa mulher tinha, assim como a palavra de Deus nos orienta, que eu não tinha. E foi assim um tapa na cara, Então, eu falei, está na hora de confundir o inimigo, porque eu fiquei culpando ele esse tempo todo, dizendo que era ele, e agora eu preciso confundir ele com as minhas ações. E por que a mulher de Provérbios, para o primeiro episódio? Porque a mulher de Provérbios, essa palavra, ela faz todo sentido na minha transformação, na transformação de vida, porque no dia que eu li, que eu comecei ali a destrinchar essa palavra, foi algo que me deu um despertar, foi algo que fez com que eu realmente visse como a vida estava e como eu estava negligenciando a minha vida. Então a leitura de Mulher de Provérbios me fez enxergar que eu estava muito longe dessa mulher, muito longe da mulher que Deus diz que a gente deve ser. Então eu era procrastinadora, preguiçosa, não cuidava do meu filho direito, não cuidava da minha casa direito. Na verdade, tudo que eu me propunha a fazer, eu não fazia com excelência, assim como diz a palavra. Então, sente-se. Se você estiver lavando a sua louça, precisar, coloque no carro, onde você estiver, ouça essa palavra. Porque esse podcast, ele realmente vai te fazer confundir o inimigo, porque é o que eu tenho feito na minha vida. Eu tenho confundindo o inimigo. Mas antes eu preciso te dar alguns recados, falar para você que já me acompanha há algum tempo, as mulheres que estão na comunidade do Império das Águias, já estão sabendo que no dia 18 desse mês de julho, vai ter uma aula espetacular com o tema Limpe o terreno e cure o que sabota a sua constância. Então, se você quer fazer parte do Império das Águias, que é a comunidade do WhatsApp que eu tenho, Toma água, águia, que é o comunidade que eu tenho. Se você quiser fazer parte, é só você comentar aqui nesse vídeo, né, do podcast, que eu mando o link para você entrar. Você pode ir lá no meu Instagram, que é psi.sarrocha, para me seguir lá. Também tem o link para você entrar na comunidade do Império das Águias. E eu vou te falar, mulher, eu tenho recebido tanto feedback, mulheres têm sido transformadas, mulheres têm ativado a sua fé através da minha história de vida, do que eu me proponho a ensinar lá, daquilo que eu tenho feito. Então, o Senhor tem transbordado na minha vida e eu quero transbordar na sua vida, tá? E por que a Bíblia, né? Sabrina, por que a Bíblia? Porque se você não me conhece, eu sou cristã, tá? Não sou cristã de berço, mas a minha vida mudou completamente quando eu aceitei o Senhor na minha vida, quando eu recebi todo um amor que eu não conhecia. Eu não imaginava que existia um amor tão igual ao amor de Deus.
Então, a Bíblia hoje é onde eu tento reger a minha vida, é onde eu tento guiar os meus dia a dia, os meus dias através da Bíblia. Então, esse aqui é o guia. O guia que eu tenho lido é a palavra do Senhor. E se você que está aqui é cristã, você vai se identificar muito com essa palavra. E se você não é, águia, absorva. Faça filtro, absorva só aquilo que fizer sentido para você, aquilo que você gostar, porque o podcast, ele não é sobre religiosidade, tá? Ele não é sobre religiosidade, não é para defender uma religião, mas é para falar sobre aquilo que a palavra de Deus ensina e, é claro, para você confundir o inimigo da forma certa, assim como eu tenho feito, né? Então, Sabrina, então você é perfeita? Não, eu não sou perfeita. Eu estou em constante construção dia a dia, tá? Eu não sou perfeita. Esse podcast não é para te ensinar a ser perfeita. Sabrina, e o que o desenvolvimento pessoal, a procrastinação, a preguiça tem a ver com a Bíblia? Tudo, tudo, todos os assuntos, tudo que você pesquisar, tudo tem na Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução para a minha vida e para a sua vida. Então, eu não vou trazer nada filosófico, eu não vou trazer nada teológico, porque eu não estudei para isso. Eu vou trazer algo prático, que eu coloco no meu dia a dia, que eu coloco na minha vida, que transformou a minha vida, para que você, mulher, possa transformar a sua vida também. Então, aqui, Deus, ele nos revela a sua palavra. Então, eu vou te trazer algo que o Senhor revelou até mim, né, através da palavra dele, e que eu sei que ele vai te revelar também. Algumas coisas você pode discordar, outras você pode concordar, igual eu falei. Pegue somente aquilo que fizer sentido para você, tá bom? Então, quem me conhece sabe que eu não consigo dissociar os assuntos um do outro, né? O mesmo tempo que eu falo de desenvolvimento pessoal, o mesmo tempo que eu falo de espiritualidade, eu falo de biológico. Por quê? Nós somos ser tricotrômicos, nós somos três: alma, corpo e espírito. Então não tem como eu separar, não tem como a gente fazer essa separação. E você pode me falar: ah, Sabrina, mas eu cuido só do meu corpo. Tá errado. Ah, mas eu cuido só da minha alma. Tá errado. Ah, mas eu cuido só do meu espírito. Tá errado. Se você fosse para você cuidar dissociadamente de cada coisa separadamente, Deus não tinha te dado três coisas: corpo, alma e espírito. Então nós devemos cuidar de nós por inteiro, como um todo, né? Então, assim, se você for cristão assim como eu, esse texto vai fazer muito sentido para você, muito mesmo. Então, vamos começar? Eu vou ler alguns parágrafos e a gente vai destrinchando o texto da palavra do Senhor, tá? E assim, se você não me conhece, veja bem, olhe pra cá, águia. Se você não me conhece, você está diante de uma mulher totalmente que já foi procrastinadora, preguiçosa, uma mulher que não era diligente, uma mulher que pensava só em farra, uma mulher que não cuidava de si, não cuidava do seu corpo, não cuidava da sua mente. Então, o que eu vou te ensinar aqui hoje foi o que transformou a minha vida. Eu vou te fazer pensar e analisar como está o contexto da sua vida. A gente vai bater um papo hoje, tá? Então, assim, eu tinha uma procrastinação crônica, tá? Eu não cuidava de nada. Então, eu era uma mulher totalmente viciosa, ao contrário da mulher virtuosa. Sabrina, o que é uma mulher viciosa? É uma mulher cheia de vícios. Eu passava dias, tardes e tardes, porque teve um período da minha vida que eu trabalhava só uma parte de manhã até 1h da tarde. O restante da tarde eu passava no feed, rolando o feed, sabe, viciada, uma mulher viciosa ali, e depois eu ia fazer as coisas correndo, acordava sempre no último alarme. Quem de vocês aqui aperta o botão soneca, né? Quem de vocês o alarme toca e você vai lá e aperta só mais um pouquinho, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Então eu era essa mulher, levantava no último alarme. Eu já falei isso em algumas aulas anteriores para quem está lá na comunidade das águias, né? Eu falei que chegou um momento da minha vida que eu virou um hábito o alarme, sabe, o botão soneca,
que eu fui pro trabalho, eu levantava no último alarme, atropelando as coisas. Eu fui pro trabalho, quando eu cheguei no trabalho, a minha calcinha, eu tava com a calcinha do lado do avesso. Isso mesmo, para vocês verem que tamanha o jeito da mulher que eu estava, o jeito da vida que eu estava levando. Então, quando eu olhei aquilo ali, eu fiquei um pouco em choque, porque na correria, né, de levantar em cima da hora, eu vesti a calcinha do avesso. Então, eu levantava sempre atropelando as coisas, de manhã com pressa, no automático e sem propósito algum, né? Eu não tinha responsabilidade com nada que eu me proponho a fazer. Nada, Águia, eu não tinha responsabilidade comigo mesma, eu não tinha amor comigo mesma. Então, como eu falei, eu rolava o meu feed ali o dia inteiro. Quem é que se identifica? Quem de você tá, o tempo vago que você tem para investir em você, desenvolver você, tá rolando o feed, tá viciosa, uma mulher que tá ali consumindo a vida alheia e a sua vida tá passando, quem? Então, Águia, veja bem, se você acorda pela manhã e a primeira coisa que você faz é pegar o celular, ei, você precisa parar de fazer isso hoje. Isso acabava com o meu dia. Além de eu levantar atropelada, eu já pegava ali no celular, eu já levantava com o meu cérebro em alarme. Então, assim, se você acorda, você já pega o celular, você precisa parar com isso. A mulher virtuosa, ela acorda, ela respira, ela senta, ela não levanta de qualquer jeito da cama. Ela levanta em paz, na paz do Senhor Jesus. Ela levanta na tranquilidade, ela não sai atropelando as coisas. Então, esse hábito de acordar de manhã e pegar o celular faz com que você se distraia, inicie o seu dia totalmente distraída, sem propósito. Então, chegou o momento que estava me fazendo tão mal que eu entrei em depressão. A minha vida, ela estava tão desorganizada, tão desordenada, que eu entrei numa tristeza tão profunda, porque eu vi aquilo ali, como estava a minha vida, eu não conseguia fazer nada, tá? Eu orava muito, mas faltava uma ação da minha parte, faltava eu buscar a ajuda que tanto eu precisava, que eu entrei em depressão. Eu via ali todo mundo realizando as coisas. E outra coisa, o feed, ficar ali, tendo uma vida como uma mulher viciosa. Eu ficava rolando o feed, aquilo começou a me entristecer, eu comecei a me paralisar, eu comecei a fugir, né, a me esconder, a não querer ver ninguém. Eu tenho 15 quilos a menos, eu engordei de uma forma absurda, eu não me amava, eu me diminuía. Tudo porque eu me distraía, uma mulher distraída, sem propósito. Você é uma mulher distraída, sem propósito? Toma uma água, Águia. Por que eu tô te chamando de Águia? Muitas mulheres aqui que vão assistir o podcast já me conhecem e participam da comunidade das águias, do Império das Águias. E se você não me conhece, você pode fazer parte também do Império das Águias. Então eu era uma mulher cheia de traumas emocionais, totalmente. Só que um dia eu acordei e eu tive raiva da situação, de como eu estava levando a minha vida. E eu decidi dar um basta. Eu decidi que eu não iria mais acordar atropelando as coisas. Eu decidi que eu não ia mais deixar o meu filho me esperando acordar, sei lá que horas, para poder fazer uma mamá para ele, para poder fazer uma mamadeira para ele, tá? E ele ficar ali me esperando. Então eu decidi dar um basta. Eu decidi que eu não iria levantar como uma mulher sem responsabilidade alguma, uma mulher que não tem identidade em Cristo, que não tem responsabilidade em Deus, e eu já conhecia Jesus. E mesmo conhecendo o Senhor, mesmo indo para a igreja, eu estava sendo uma mulher viciosa e não uma mulher virtuosa. Então, eu falei, eu não quero viver mais as coisas pela metade. Eu não quero ser mais esposa pela metade, eu não quero ser mãe pela metade, eu não quero trabalhar pela metade, eu não quero ser dona de casa pela metade. Eu falei para mim mesma. Então, algumas mulheres me perguntam, sabe, como que foi a sua transformação? Foi um dia de cada vez? Foi aos poucos? Então, assim, minha águia, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Comigo, a minha característica da minha personalidade é fazer algo bruscamente, é arrancar o band-aid de uma vez. Só que para as minhas mentoradas, para as mulheres da comunidade da Águia, eu ensino que mantenha a constância, vai aos poucos. Só que quando uma mulher me procura, eu analiso o perfil dela, aquilo que está de acordo com a realidade dela, aquilo que ela precisa
fazer de acordo com as necessidades dela. Então tem mulheres que eu identifico que tem que ser aos poucos, algumas tem que ser bruscamente. Então comigo é assim, arrancar o band-aid logo. Eu fumei durante muitos anos e o dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Eu cheguei lá em casa onde eu morava no Rio, peguei aquelas 2 carteiras de cigarro e picotei. Nunca mais eu fumei. Mas comigo é assim, então o dia que eu acordei, falei, eu vou fazer um devocional, eu vou parar de fingir, porque eu estava sendo uma mulher fingida, viciosa, fingida. Quem aí se identifica? Você está fingindo, você é uma mulher viciosa, você está sendo uma coisa na igreja, diante da sociedade, dentro de casa você está sendo outra, a mulher impostora, porque durante muito tempo eu fui essa mulher impostora, Águia. Isso aí eu falei, no dia que eu peguei, falei, eu vou fazer um devocional, abri meio que a Bíblia sem entender, e eu falei, eu vou mudar a minha vida. Então, um dia eu decidi ler a Mulher de Provérbios, e essa leitura ela fez muito sentido para mim, foi muito doloroso. Foi muito doloroso, eu recebi um tapa na cara assim, foi vergonhoso para mim. Eu peguei a palavra e falei, eu não tenho nada do que a Bíblia diz que eu preciso ter. Então, você precisa entender que Deus tem um plano para você. Ele deixou na palavra dele esse plano, né? Ele deixou as escrituras para que a gente possa seguir. Então, Águia, Deus criou você com um propósito. Deus criou você com um propósito, tá? Ele tinha um plano, o Senhor tinha um plano. Eu criei as mulheres, quando Deus cria as mulheres, Ele cria a mulher com um plano. Sabe, isso quer dizer que eu vou ser perfeita, parte do plano de Deus, totalmente perfeita, eu agora não vou poder errar mais. Não, Águia, não é sobre isso, nós não somos perfeitas, perfeita é só o Senhor, né? Mas os nossos dias, veja bem, os nossos dias, eles evidenciam, tá? Os nossos vícios e as nossas virtudes. Os nossos dias, eles evidenciam os nossos vícios ou as nossas virtudes. Já tomou água, sua água hoje? Então, quando Deus traz esse plano e Ele deixa cravado aqui na sua palavra da mulher virtuosa, Ele está fazendo a gente se questionar, né? Quais são as suas ações? Quais são os seus pensamentos? Como essa mulher virtuosa age no dia a dia dela? Bora lá ler a Mulher de Provérbios? Vamos destrinchar? Então, aqui já está dizendo assim, a mulher virtuosa. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias de sua vida ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como navio mercante traz alimentos de longe, levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia a dia para suas servas. Vai examinar um campo e o compra. Vai examinar um campo e o compra. Com que ganha, planta um vinhedo. Até aqui. Então, essa mulher, ela acorda antes da casa dela. Quando eu li isso, eu falei, eu preciso acordar antes da minha casa. Porque meu marido acordava primeiro, meu filho acordava primeiro. E eu falei, eu preciso acordar antes da minha casa. Para preparar as coisas para que eu me desenvolvesse. E assim, olha, Águia, olha o quanto é gratificante. Imagina você acordar, fazer o seu devocional. Quando o seu marido e seu filho acordar, a mesa tá pronta, o café tá pronto para vocês terem um momento. Ah, sabe, mas meu marido, ele não ora, meu marido não lê comigo. Nem você ora, nem você lê. Ele acorda, não tem café, ele acorda, não tem mesa. Como que ele vai se sentar à mesa para partilhar da palavra? Se você poderia estar proporcionando esses momentos de acordarem ali e o café já, como eu falei, já está à mesa, né? Então, toda essa desordem, como você acha que seu dia vai fluir? Eu acordo, nada dá certo na minha vida. O meu dia é todo atribulado. Claro, você já acorda atribulado. Como que o seu dia vai fluir? Então, quando o texto fala, levanta-se de madrugada, ou seja, essa mulher se levanta antes do sol nascer. O sol não pega essa mulher na cama. E eu te pergunto, que horas você levanta?
Águia, que horas você levanta, tá? Então, você não disse que quer ser uma mulher virtuosa? Você não disse que quer ser uma mulher com hábitos melhores? Você não disse que você quer prosperar? Não é isso? Não é isso que você tem falado? Não foi isso que você falou na virada de ano? Esse ano eu vou ser uma mulher melhor, eu vou ser virtuosa, eu vou edificar a minha casa. Como que você levanta? Você levanta alguns minutos antes do horário de ir para trabalhar? Você tem um momento de respirar, de ler pelo menos um versículo ali? Antes de você ir para o trabalho, você tem um momento com Deus? Como que você quer ter um dia abençoado se você levanta de qualquer jeito? Como eu falei, o seu dia a dia, ele vai te mostrar os seus hábitos, se você é uma mulher viciosa ou uma mulher virtuosa. Você se levanta no último alarme do botão soneca? Em águia, mulher, ei, você se levanta no último alarme do botão soneca? Você é aquela mulher que o mundo está se acabando lá fora. Tá tudo acontecendo e você tá lá morta, dormindo, agarrada, abraçada no sofá. O sofá até chega a ter um buraco, porque ele já tem o seu corpo desenhado nele. Porque quando você chega em casa, você deita nesse sofá, né? Então, você não sabe o que acontece na sua casa. Porque enquanto a vida passa, você tá dormindo. Tem mulheres dormindo e a vida tá passando, tá perdendo momentos com o filho, momentos com o marido, porque dorme. A vida dessa mulher é dormir. E eu não tô falando, tá, de ter momentos de descanso. Nós precisamos de ter momentos de descanso. O que eu estou dizendo aqui é do excesso. Tem mulher que dorme em excesso. Você é aquela mulher, muda da cama pro sofá, do sofá pra cama, cama pro sofá, do sofá pra cama. Então, você é de fato o pilar da sua casa? Você olha para você e você se reconhece como pilar da sua casa? Águia, e eu não tô aqui, esse podcast não é para passar a mão na sua cabeça. Ele é para te levar para um outro nível, assim como eu fui levada para um outro nível. Tá? Tudo que eu estou dizendo aqui é porque um dia eu tive que levar um sacode para me acordar. Eu tive que levar um sacode para identificar o quanto a mulher de Provérbios não tinha nada a ver comigo. Se está na palavra, é porque nós temos que ser obedientes. Você entende que essa mulher acorda de madrugada, ou seja, ela acorda antes que o sol nasça? Então, eu brinco aqui com as minhas amigas, tem algumas mulheres que eu acordo ali, eu mando mensagem, porque eu acordo. Eu vou fazer o meu devocional. Quando eu vou pegar no celular, tem dia que é 9 e 10 horas da manhã, tá? Tem dia que é 9 e 10 horas da manhã. E aí eu acordo, eu mando mensagem. E aí, já levantou, já confundiu o inimigo. Eu brinco com elas. Por quê? Porque a mulher que levanta cedo e ela não come o pão da preguiça, ela tá confundindo o inimigo. O inimigo, ele não pega ela na cama, não. O inimigo, ele não pega ela desprotegida. Então, ela se prepara logo pela manhã, lendo a palavra de Deus. Então, ela amanhece o dia em oração, ela não fica dispersa. Ah, Sabrina, o inimigo tá furioso, tá fazendo uma arruaça lá em casa. Por quê? Ele tá te pegando despreparada, despercebida? Hein? Porque quando a afronta vem, você dá tudo para entrar nessa briga. Briga com o marido, briga com o filho, briga com a vizinha, briga com o cachorro, com quem aparecer na sua frente, você briga. Porque você não se preparou pela manhã, você não pediu discernimento do Senhor para ver quais são as guerras que você tem que entrar, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades. Então, ela sabe que o inimigo vai jogar, mas ela está atenta para as ciladas dele. Águia, escute bem isso aqui que eu vou te falar. A gente fica falando, porque o inimigo é astuto, o inimigo é astuto. Não, o inimigo, ele é burro. Nossa, sabe? Sim, ele é burro. Sabe por quê? Se você não entendeu isso aqui, você precisa entender. O inimigo sempre vai jogar para deixar a tua casa bagunçada. Ele sempre vai jogar para ver a tua casa em desordem. E você não entendeu? Você é o pilar. Você é o pilar. Ele vai jogar sempre assim, tentando na tua casa. Então, se ele vai tentar na tua casa, quem que precisa se levantar para organizar a casa? É você. Ele sempre vai usar as mesmas armas. É você que agora, águia, precisa usar armas diferentes. Então, Sabrina, eu não dormi bem à noite. Gente, veja bem. Você não dormiu bem à noite.
Às vezes o filho tá doente, aconteceu alguma coisa, você vai levantar às 5 horas da manhã? Você não vai levantar. Eu tô falando de você ter uma rotina onde você tá dormindo bem, tá? E aí você vai levantar antes da sua casa. Então seja a primeira a estar de pé na sua casa. Ah, Sá, mas eu. Ah, Sá, mas eu. Para de ficar dando desculpas. Quem quer arruma um jeito. Eu tive que dar o meu jeito, eu tive que arrumar o meu jeito. Então, como eu falei, o podcast não é para passar a mão na sua cabeça, não. É para te ativar para a existência real que Deus tem para você. Nós somos uma geração que é dodói. Mulheres que não se pode falar nada, que não gosta de ouvir verdades. A gente prega muito sobre performance e esquece de pregar sobre a mulher que Deus diz que a gente tem que ser. Ah, isso mesmo. Nós deixamos a mensagem verdadeira passar e ficamos falando só de performance. Eu falo sobre performance, mas você vai entender isso aqui. O que eu vou te falar sobre as 5 horas da manhã. Eu não vou te falar bobagens, eu não vou te falar nada que você não possa fazer. Toma água, águia. Então, chegou a hora de você ser essa mulher admirada pelo marido. O que aqui diz a palavra de Deus? Que essa mulher, ela tem plena confiança nela. O marido confia, o marido admira essa mulher. Então, eu não estou te dizendo que você tem que levantar às 5 horas da manhã como eu levanto. Ó, até o microfone se assustou. Eu não estou dizendo que você tem que levantar 5 horas da manhã como eu levanto. Para mim, eu preciso levantar às 5 horas da manhã. Como é a tua rotina? Como você precisa se perguntar? Águia, o que da palavra de Provérbios, da mulher sábia, você consegue adaptar para o seu dia a dia? Eu preciso levantar às 5 horas da manhã. Por quê? Eu trabalho no escritório de dentro de casa, tá? Eu faço os meus atendimentos de casa, eu faço as minhas mentorias de casa. Então eu preciso deixar a minha casa organizada porque eu preciso ter a disciplina de entender que eu trabalho em casa. Então quem trabalha em casa precisa ser mais disciplinado. Eu cumpro horário, eu tenho o meu horário de almoço, então eu preciso ter disciplina entre uma coisa ou outra, tá? Então eu tenho horários agendados para cumprir e eu preciso entregar o melhor para as mulheres que me procuram. Imagina eu levantando toda atropelada, eufórica, e não entrego o melhor para as mulheres que me procuram, não consigo ajudar as mulheres que me procuram porque eu sou uma mulher viciosa, né? Então qual que é o horário que você consegue levantar para ter um momento com Deus? Anota aí, só você pode responder isso. Então fica aí a provocação para você. Que horas que você tem levantado? Que horas que você tem levantado? Ela levanta para preparar, receber seu marido, seus filhos. A Bíblia não diz que ela é acordada pelos seus filhos. A Bíblia diz que ela é a primeira a se levantar na sua casa. Tem mulheres, águias, tem mulheres que o homem levanta para trabalhar. O homem sai para academia, volta da academia, volta pro trabalho, essa mulher tá dormindo, essa mulher tá babando, dormindo. O homem tá lá, cuidando da saúde. Vê se essa águia tá vigiando, essa águia não tá vigiando não, gente. Então, por favor, águia, eu já aqui tô te chamando pra ação, tá? Porque se você é uma mulher virtuosa, se você é uma mulher viciosa, você está fazendo de forma errada, tá? Vamos aqui para a palavra, ver o que a gente está fazendo de forma errada. Que eu falei para vocês que eu não sou perfeita, eu ainda estou em construção, mas tem muita coisa da mulher de Provérbios que eu pratico dentro da minha casa que transformou a minha vida. Então aqui está dizendo, ela é cheia de energia, forte e trabalhadora. Vai examinar um campo e compra com o que ganha, planta um vinhedo. O que me chamou a atenção é que aqui diz que ela vai examinar um campo e ela compra. Então, a palavra diz que essa mulher o quê? Ao meu ver, né, ela tem dinheiro. Ela compra com o que ela ganha, ela examina um campo. Então, essa mulher trabalha, tá? E você fala, Sá, mas eu trabalho, não consigo levantar cedo. Quem quer arruma um jeito. Hoje eu trabalho de casa, mas eu já trabalhei fora. Então, seja em casa ou fora de casa, essa mulher trabalha, né? Ela não é uma mulher desocupada.
Ela é uma mulher que tem inteligência, sabe? Porque a mulher que vai examinar um campo, ela precisa de inteligência. Para negociar, fazer negociações, requer inteligência. Então, outra coisa, ela é cheia de energia. Deixa eu ler aqui para ver se você vai entender. Lá no versículo 17 diz: ela é cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que os seus negócios sejam lucrativos, sua lâmpada permanece acesa à noite. Então, aqui diz que essa mulher, ela é cheia de energia. Águia, como está a sua energia? Como que está a sua energia? Você é aquela mulher que anda se arrastando? Ah, Sá, eu não tenho ânimo. Quando a Bíblia está falando dessa energia, ela está falando do biológico. Ela está falando que essa mulher tem energia, ela cuida do biológico dela. Então, quando a Bíblia fala de energia também, está falando do seu ânimo, da sua vitalidade para viver e trabalhar, tá? Para você fazer comida, trabalhar fora, fazer os seus afazeres. Quando foi, Águia, que você foi no médico? Quando foi que você fez um check-up? Quando foi que você viu como estão as vitaminas do seu corpo? Como que está a sua alimentação? Porque os alimentos, eles são combustível. O que você tem comido? São alimentos que vão te dar energia para o seu corpo? Você é uma águia que anda se arrastando. Que cansaço é esse que não passa? Ah, eu tô morta, eu tenho um cansaço que não passa. Então procura um médico, olha para você, procura alguém que pode resolver o seu problema. Que cansaço mortal é esse que você sente? Procura alguém que vai poder te ajudar a resolver esse problema para você. Então, Águia, será que a sua frase preferida é amanhã eu faço, segunda-feira eu faço, ano que vem eu faço? Ah, eu preciso fazer um check-up, tô morta, eu não tenho força para nada, mas não vai no médico. Então, não adianta palavras bonitas, motivação para uma mulher que está com seus hormônios em desordem. Não tem, você está frustrado porque você já fez tanta coisa, você assiste o dia todo vídeos motivacionais e não sai do lugar. Porque, ei, Águia, são os seus hormônios que estão desordenados. Então, se você não sabe nem como que está a sua tireoide, você não sabe como é que está a sua progesterona, você não sabe como é que está a sua testosterona. Ah, sai, mulher tem testosterona? Tem, mulher, tem, minha filha. Se você não saber, você está sabendo agora. Então, eu não sei. Você não sabe nem se você tem que fazer reposição hormonal. Sabe? Você tá igual aquela música, tem mulher que tá igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, se rastejando. Ah, pra onde o vento soprar, eu tô indo. A mulher viciosa, a mulher que não tem diligência. Então, energia que o que a Bíblia está falando, sabe? Eu não tenho. Então, você tem que procurar, você tem que ser diligente, procurar ter essa energia aqui que a Bíblia está dizendo. Então, procura ajuda. Se não for biológico, Águia, pode ser psicológico. Busca ajuda de alguém que pode resolver esse problema para você, tá? Só não fica parada. Você toma água, porque água, aqui ó, você tá vendo? Água é energia. Desde a hora que eu comecei o podcast, eu tô bicando a água. Eu estou tomando água, porque a água, ela é energia. Ai, Sai, eu não gosto de tomar água. Mulher, você nunca vai entender nessa vida. Você já tem sei lá quantos anos e ainda não entendeu que na vida você não faz só o que você gosta. Você precisa fazer aquilo que te faz bem. Então, essa mulher aqui é uma mulher que cuida dos seus hábitos. Tem mulher que acorda... Gente, Águia, pelo amor de Deus. Tem mulher que acorda, ela passa o dia todo de baby doll. Ela levanta, ela não toma um banho, essa mulher. Passa o dia todo de baby doll. Trabalha de qualquer jeito. Você sabia que você ficar em casa o dia todo de baby doll, você tá mandando a mensagem do seu... Porque baby doll foi feito para dormir. Você tá mandando uma mensagem pro seu cérebro de que você quer dormir, aí você tá lá morta, se rastejando, o cabelo pelas alturas. Ai, eu tô morrendo de sono, eu não tenho vigor. Claro, você não tem coragem de levantar, tomar um banho, jogar essa preguiça de lado. A partir de hoje você vai banir esse baby doll. Baby doll é pra dormir, tá? Então você não vai ficar em casa o dia todo de baby doll, porque o seu cérebro entende que você tá preparada já para dormir. É por isso que você fica o dia todo deitada no sofá. Então, bora pra cima? Vamos ler a Bíblia?
Aqui fala que as suas mãos, ela certifica-se de que os seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear e os seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Então, quando a Bíblia fala de negócio lucrativo, eu presumo que essa mulher é empresária, ela era empreendedora. Então, eu não trabalho fora, eu tenho 3, 4 filhos. Aqui está dizendo o quê? A Bíblia fala que essa mulher tinha filhos. A Bíblia fala que essa mulher levanta cedo. A Bíblia fala que essa mulher, ela observava se os seus negócios estavam sendo lucrativos. Então, se ela tem negócios, eu presumo que ela é empreendedora, tá? Então, quem é você nas suas finanças? Você gasta todo o seu dinheiro, torra todo o seu dinheiro em aplicativos de compra? Você é alguém que compra iFood, não pode receber que já sai torrando tudo? Você gasta sei lá com o quê e fica o resto do mês sem dinheiro? Então, hoje eu estou aqui te provocando com isso, porque um dia eu fui provocada também, tá? E é por isso que a minha vida foi transformada. Quem conheceu a Sabrina Rocha do passado, sabe da transformação que Deus fez na minha vida. Então, essa mulher perfeita de Provérbios, virtuosa? Não, ela não é perfeita. Ela é uma mulher que entendeu isso aqui, tá? Então, quem é você quando você recebe? Você investe ou você torra tudo? Você vende o almoço para comprar a janta? Porque isso não é vida não, isso não é a vida que Deus tem para você. Viver como uma pessoa endividada, uma mulher endividada. Então, a Bíblia aqui fala, suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Ou seja, mais uma vez, pela terceira ou quarta vez, como eu falei aqui, essa mulher, ela trabalha, ela tem o seu próprio dinheiro. Ela faz caridade, ela ajuda as pessoas. Seu guarda-roupa tá cheio de roupa, você não tem coragem de doar. Tem gente precisando de roupa, faz uma caridade. Mulher é virtuosa, ela ajuda as pessoas. Então, essa mulher, ela provê, mas não provê tomando o lugar do marido. Ela é uma mulher que se antecipa nos cuidados, na provisão da administração da sua casa. Você sabe porque o marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. E o pescoço, ele gira na direção, né? O pescoço, ele gira na direção que ele quer que a cabeça olhe, na direção que ele quer que a cabeça siga. Então, o seu marido é o cabeça, você é o pescoço. Qual que é a direção que esse marido está indo? Porque se você é uma mulher viciosa, eu não sei qual o caminho que esse marido está indo. Então, essa mulher, ela cuida, ela é zelosa. Ela não é aquela mulher que deixa as roupas no guarda-roupa tudo misturado. Ela não é aquela mulher que as roupas boas dos filhos está misturada com as roupas rasgadas. Eu não estou dizendo aqui para você que você tem que ficar 24 horas lambendo o chão, minha filha. Não, é equilíbrio. Equilíbrio entre o seu trabalho, equilíbrio entre o cuidado da sua casa, equilíbrio entre tempo de qualidade, equilíbrio em cuidar de você, tá? Porque tem mulher que é assim, a casa dela é impecável, mas ela não cuida do espiritual, ela não cuida do corpo dela, ela não satisfaz os desejos do marido dela. E aí? O que adianta ficar lambendo o chão 24 horas? Então, é ter um equilíbrio. Você não vai estar 100% com a sua vida perfeita, que isso não existe. Mas quanto mais você buscar o equilíbrio, mais alinhado, a sua vida vai ficar. Então, se você passa o dia todo limpando a casa, não lê um livro, não faz nada por você, tá errado também. Então, ela não é aquela mulher, como eu falei, que deixa as roupas estragadas junto com as roupas que servem para o uso. É uma mulher cuidadosa com o que ela tem. É uma mulher grata com o que Deus entregou nas mãos dela, tá? E quando diz aqui que ela veste roupas com tecido de linho fino, mulheres, tecido de linho fino, naquela época era tecido dos nobres. Essa mulher se veste bem. Como você se veste? E eu não estou falando aqui de você sair por aí gastando seu cartão de crédito, comprando coisas que você não precisa, comprando coisas que você não dá conta de pagar. Não. Você pode se vestir bem, vestir roupas limpas, andar limpa, de acordo com as suas condições. Então, se vestir bem, apresentando bem, não é sobre roupas caras. Quando você se apresenta bem, a sua postura como mulher virtuosa não é sobre roupas caras.
né? Então, que tipo de roupa você usa em casa? Como você recebe o seu marido? Quando ele chega em casa, não tem marido aqui que chega em casa, que ele pensa que a mulher, ele pensa que ele entrou até na casa errada. Ele pensa que a mulher levou um choque elétrico, o cabelo dessa altura. Não, dessa altura, ele olha assim e fala, gente, minha mulher levou um choque. Eu tenho certeza. Por quê? Porque você veste roupa rasgada, tá? Como você recebe o seu marido? Cabelo todo bagunçado, roupa rasgada, fedendo. Deixa eu te falar, não é porque você fica o dia todo em casa que você tem que receber o seu marido fedendo a alho, cebola, não tomou banho. Aquela mulher passou o dia todo. Imagina você chegando em casa, vendo o seu marido de baby doll o dia todo descabelado e fedendo, como você se sentiria? Porque ele não se sente bem chegando em casa e você recebendo ele assim, não. Então, quando você vai sair, parece uma árvore cheia. Tem mulher que quando vai sair, dentro de casa, é um fracasso. Mas quando vai sair, parece uma árvore de pisca-pisca. Ah, eu vou ali na casa não sei de quem, na casa do vizinho. Ah, eu vou não sei aonde. Faz maquiagem, lava o cabelo, põe a melhor roupa. E pros da sua casa, ela se veste de qualquer jeito. Tem mulher que, ó, tá igual um tambor. Muito barulho por fora e oca por dentro. Como que você tá por dentro? Será que você tá fazendo barulho? Barulho exterior, só falando e tá oca por dentro. Então, pros seus, principalmente pro seu marido, ela fica de qualquer jeito. Mulher se arruma pra tudo, mas não tem prazer pra se arrumar pro marido. Então, mulher, você tem cuidado. Ó, vou falar uma coisa aqui. Esse canal é só para maiores de 18 anos. Então, aqui só tem mulher já maior de idade. E eu preciso falar isso aqui pra você. Você cuida da roupa que você vai dormir? Você cuida da calcinha que você dorme? Você cuida do cheiro que você vai pra cama? Você cuida do seu cheiro, de como você vai dormir? Você vai dormir de qualquer jeito? Você toma banho, aí você cozinha, faz um monte de coisa e na hora de deitar você vai pra cama com cheiro de alho? Você vai pra cama sem escovar os dentes? Então nós estamos entre mulheres adultas. Você tem cuidado do cheiro que você tá indo dormir? Vamos aqui para a palavra? Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde senta com os demais da autoridade. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo para o futuro. Então, aqui diz que o marido dela é respeitado na cidade. Como o seu marido é visto através das suas atitudes? Ele é respeitado? E aqui diz que ela veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Essa mulher, ela não tem medo do futuro. Você está ansiosa, cheia de medo do futuro, porque você é uma mulher que não é diligente. Você é uma mulher que leva a vida de qualquer jeito. Alguém que leva a vida de qualquer jeito tem que ter medo do futuro, né? E a mulher que é diligente, cuida da sua casa, ora, ela não tem medo do futuro. Porque ela confia no propósito e no projeto de Deus. Porque ela entendeu o que está aqui escrito na palavra de Deus e o que ela deve fazer na sua casa, tá? Aqui na palavra diz, quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando ela dá instruções, demonstra bondade. Você pensa para falar? Você pensa antes de falar? Eu vou falar para vocês, eu já pensava antes de falar, mas eu vivi um episódio na minha vida, acho que um mês atrás. Então, as experiências são para ver. E aí eu vivi esse episódio e vim aqui para a mulher de Provérbios. E eu falei, eu preciso pensar mais antes de falar. Eu preciso ter cuidado quando eu vou me direcionar a alguém, né? Veste-se, cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Não, eu vou ler de novo. Veste-se bem, cuida bem de tudo em sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada e seu marido a elogia. Ela cuida, essa mulher que cuida de tudo na sua casa. Os seus filhos, seu marido elogia e chama ela de abençoada. O que seu marido fala de você? O que os seus filhos falam de você? Fala, nossa, essa mulher é preguiçosa, suja. Uma mulher que não cuida, não faz comida direito, não tem prazer. Porque, irmã, águia, o teu primeiro ministério é a tua casa, é a tua família. Para mim, eu vou falar para vocês, eu quero compartilhar algo aqui de mim. Quando Deus pediu para mim sair do meu trabalho
e para mim trabalhar de casa, porque ele falou, você agora vai manter o equilíbrio, você vai aprender a cuidar da sua casa. Para mim foi uma dor muito grande, porque o meu olhar era sempre para fora. Então, o que você acha que se a sua casa estiver toda desorganizada, meu ministério não flui, Deus prometeu que eu vou em vários lugares aí pregar, Deus prometeu que eu vou louvar, Deus prometeu grandes coisas sobre a minha vida. Como é que Deus vai entregar outros ministérios, ativar um ministério exterior, se o teu primeiro ministério está desorganizado? Deus não trabalha com a desordem. Deus trabalha a partir de posicionamento. Então, seu marido te elogia, você é bem falada dentro da sua casa? E há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. É isso que o marido dela diz, olha, tem muitas mulheres virtuosas, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então essa mulher que entendeu que o primeiro ministério dela é a sua casa, essa mulher será elogiada. Então, eu quero transbordar na sua vida. Eu espero que esse podcast possa ter te dado uma sacudida, tá? Se você quer viver o extraordinário, passar para um outro nível, tá? O Senhor, Ele deseja te ativar. Chegou o tempo, mulheres, que nós precisamos parar de buscar performance. Chegou o tempo de parar de ficar vendo a vida alheia, olhando para a grama do vizinho e consertar a nossa casa. Conserta a sua casa, conserta o seio da sua casa. Se você precisa tirar o band-aid com toda a força, tira. Mas se você precisa fazer aos poucos, o que está bagunçado dentro da sua casa? É o guarda-roupa? Começa pelo guarda-roupa. Precisa pedir perdão pela mulher viciosa que você tem sido? Pede perdão para os seus filhos. Pede perdão para o seu marido por não levantar para fazer um café, por não ter um momento de mesa com ele. Pede perdão porque você tem preguiça de orar com ele. A tua casa está em desordem. E a maior culpa, desculpa eu te dizer, porque quando a minha casa, e desculpa nada, quando a minha casa estava em desordem, você precisa passar para outro nível, porque quando a minha casa estava em desordem, a culpa era totalmente minha. Totalmente minha. Todo o fracasso da nossa casa depende de nós. É claro que é um trabalho em conjunto, mas se você ficar esperando o seu marido mudar e você não mudar primeiro, aqui em nenhum momento diz, aqui eu não li na palavra, a mulher virtuosa fica esperando o seu marido transformar algo para ela poder transformar. Não, começa a agir como essa mulher. Não dou conta de levantar às 5 horas da manhã, eu te falei, levanta às 6. A única coisa que você tem que fazer é levantar antes da tua casa. Organizar a tua casa, tá? Eu descobri que eu gosto de fazer pão. Faço pão. Hoje eu faço mesa posta, tá? Eu preciso melhorar ainda em muitas coisas. Mas hoje, deixa eu te falar, se essa palavra sempre me sacudiu, hoje eu também aprendi algo mais com ela. E eu quero ser essa mulher virtuosa a cada dia. E eu desejo que você seja essa mulher virtuosa, tá? Comenta aqui, compartilha esse vídeo, compartilha esse nosso bate-papo. Tem muitas mulheres que você sabe que precisa ouvir esse sacode aqui, tá? Fala pra ela, eu te mandei porque eu amo a sua vida e eu quero ver a sua vida transformada, tá? E eu vou falar mais uma vez, equilíbrio. Não é pra você ficar lambendo o chão da sua casa. É pra você ter uma casa organizada, ter tempo de qualidade com a sua família, tempo com Deus. Priorize o Senhor. Tema o Senhor e você será elogiada, tá? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe e até o nosso segundo episódio. Esse foi o nosso podcast Confundindo o Inimigo.